Mas por que essa tanta da minha ênfase aqui na história dos protocolos dos sábios de Sião? Porque é preciso entender essa história ao máximo antes de abordar aquela que talvez tenha sido a maior das asneiras que o seu Loriel Rocha defecou pela boca, que é a de que Gustavo Barroso não era um antissemita, mas ora tenha santa paciência! Gustavo Barroso é o pai de todas as narrativas antissemitas brasileiras. E mais uma vez eu vou provar o que eu estou dizendo. O seu Loriel aponta na sua bibliografia o livro da historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro chamado O Antissemitismo nas Américas. Bem, o fato é que o seu Loriel mente ao dizer que leu esse livro. Ele mente, porque se ele tivesse mesmo lido, ele jamais teria a coragem de dizer que Gustavo Barroso não era antissemita. A professora, essa sim uma professora, né? Ela dedicou um capítulo inteirinho do seu livro à figura do Gustavo Barroso. E não é à toa que o capítulo em questão se chama O Antissemitismo no Discurso Integralista no Sertão de São Paulo, os discípulos de Barroso. Ora, será que o seu Loriel Rocha, que se assume um discípulo de Barroso, pulou esse capítulo sem querer querendo? E olha que esse capítulo vai da página 351 à página 380. Não é pequeno. Mas vamos momentaneamente deixar de lado mais essa lorota do Loriel e falar do Gustavo Barroso, né? Que, para quem não sabe, foi um historiador brasileiro, filho de mãe alemã. Aliás, o nome completo dele era Gustavo Adolfo Dodt Barroso, que escreveu Brasil, Colônia de Banqueiros, História Secreta do Brasil, A Sinagoga Paulista, Maçonaria Seita Judaica, Judaísmo, Maçonaria e Comunismo, que parece ser o livro de cabeceira do seu Loriel, e que foi o tradutor brasileiro de nada mais, nada menos que Os Protocolos dos Sábios de Sião. Então, pelos títulos desses livros, que eu acabei de citar, a gente já vê qual era a natureza do pensamento do Gustavo Barroso. E claro que ele foi o grande mentor do integralismo, que foi a versão botocuda do fascismo no Brasil. Então apenas isso já seria o suficiente para jogarmos no lixo qualquer referência ao Gustavo Barroso numa análise séria sobre o que é sionismo, judaísmo, maçonaria, comunismo, etc. Mas vamos aprofundar esse negócio aí. No livro da professora Tucci Carneiro, aquele que o Loriel disse que leu, mas não leu, ela cita um trecho do primeiro dos livros judeófilos do Barrosão. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. 2 instrumentos foram largamente utilizados para alimentar o imaginário e o sentimento antissemitas no Brasil. Os livros Brasil, Colônia de Banqueiros, Protocolos dos Sábios de Sião, ambos de Gustavo Barroso, autor do primeiro e tradutor do segundo. E esses 2 livros serviram de inspiração para muitos dos que escreveram artigos com conteúdo racista no jornal Cidade de Olímpia. No livro Brasil, Colônia de Banqueiros, Barroso descreve com detalhes a história dos empréstimos contraídos pelo país de 1824 a 1934 e aproveita para denunciar o suposto envolvimento de judeus num esquema de domínio do Brasil e do mundo, a exemplo do que Hitler fez na Alemanha. Segundo o integralista, o Brasil ficou livre de Portugal em 1822, mas foi transformado em colônia da casa bancária judaica Rothschild. Brasil, colônia de banqueiros, constituiu, nos anos de 1930, uma espécie de cartilha econômica antissemita. Outro instrumento empregado pelos seguidores do antissemitismo no Brasil para legitimar o ódio aos judeus foi os Protocolos dos Sábios de Sião, um suposto plano judaico para conquistar o mundo. Fecha aspas. Então, esse é um trecho do livro da historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro a respeito do papel do Gustavo Barroso no antissemitismo brasileiro na década de 30. Então, esse era o verdadeiro Gustavo Barroso. Mas o Lorielzinho vem me dizer que ele não era antissemita não, coitadinho, injustiçado. Pelo amor de Deus. Mas o que faz também do Gustavo Barroso o ídolo dos antissemitas brasileiros, como o Loriel Rocha, é o seu anticomunismo. E como eu disse antes, é bem curioso
ver como na narrativa desses judeófobos não há nenhuma contradição em acusar os judeus de serem os pais do capitalismo e de serem, ao mesmo tempo, os mentores do comunismo. E ainda recorrendo ao livro da professora Maria Luísa, eu destaco o seguinte trecho da página 364. Marcou bem? 364. Loriel, vai lá ler. Abre aspas. Procurando ratificar a autenticidade dos supostos planos judaicos de domínio mundial, Gustavo Barroso considerava que muitas profecias haviam se realizado. Diz ele, o comunismo que decorre deles, os judeus, é o coroamento da obra judaica, que ameaçou subverter o mundo. A civilização cristã, antes de Mussolini e de Hitler, quase levou à breca. Tudo isso advertiu o mundo do perigo judaico. E o antijudaísmo abrolhou por toda parte como uma reação defensiva natural e necessária. Fecha aspas. Então vejam só a quem o Gustavo Barroso atribui a salvação do mundo cristão do tal perigo judaico, Mussolini e Hitler. Então agora só falta o Loriel Rocha dizer que Mussolini e Hitler não eram antissemitas, né? E no outro livro, de autoria do professor Werner Nehab, chamado Antissemitismo, Integralismo e Neonazismo, ele aponta uma prática de Gustavo Barroso que é fielmente repetida por Loriel Rocha, que é a de misturar judeus e não-judeus no seu discurso, a fim de inflar a tal da conspiração judaica e de torná-la maior e mais poderosa. Por exemplo, no livro A Sinagoga Paulista, e aí entendam que a palavra sinagoga, na narrativa barrosiana, representa não o templo de oração dos judeus, mas a suposta cúpula de crápulas judeus dominadores do poder e da economia, ele cita os nomes de diversos empresários realmente judeus da época, tipo Klabin e Laffer, mas misturados aos sobrenomes de outros magnatas da época que não tinham nada de judeus. Então, esse é um expediente recorrente entre disseminadores de desinformação antissemita, inclusive do Loriel Rocha, com a finalidade de aumentar, de inflar o monstro, entenderam? Então, o Gustavo Barroso põe lá no seu livro que a tal da Sinagoga Paulista era uma conspiração de ricaços judeus, tais como os Klabin, os Laffer, os Simonsen, os Matarazzo e os Moretson. Ora, a família Simonsen nunca foi judaica. E os Matarazzo, então? O fundador da família, o Francisco Matarazzo, era um conde papalino, ou seja, tornado nobre pelo Papa em pessoa, todos catoliquíssimos. Vai no Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, e procura lá o mausoléu mais alto que tem dentro do cemitério. É o deles, cheio de santos, cheio de cruzes. E essa família Moretson, que ele enfiou lá no meio, era uma falsa referência ao Armando de Sales de Oliveira, que era o governador de São Paulo na época, e a quem o Gustavo Barroso acusava de ser judeu. Ora, como dizer que um não-judeu é judeu? Inventando um novo sobrenome para ele. Daí o Gustavo Barroso mente e diz que o verdadeiro nome do cara é Armando Moretson de Sales. Então olhem, vejam bem, que canalha era esse sujeitinho. E o que fazem os filhotinhos de Gustavo Barroso de hoje? A mesma coisa. Vede o seu Loriel Rocha, que na sua aula listou o David Rockefeller como um dos bilionários judeus que financiam o sionismo. Ah, vai pentear macaco, seu Loriel. Vai pentear macaco. Os Rockefeller sempre foram batistas. O David Rockefeller, que morreu outro dia mesmo com, 200 anos de idade, foi sepultado no cemitério cristão. Mas é aquela história, né? Se tem um sobrenome que soe meio agringalhado, então só pode ser judeu. Simonsen, judeu. Rockefeller, judeu. Sales de Oliveira, bom, se não sou judaico, então inventa que é Moretson e pronto. Então, isso lembra aquela velha piada dos dois caras conversando. Aí um vira para o outro e diz, todo mundo sabe que a culpa do naufrágio do Titanic é de um judeu. E o primeiro se espanta, mas como assim? O Titanic não afundou porque bateu no iceberg? Então, iceberg, Goldenberg, Rosenberg, é tudo judeu. Então percebam a repetição de um comportamento aí que é recorrente entre nazistas assumidos e nazistas enrostidos como os Loriel Rocha, o emulador de Gustavo Barroso na internet.